A pesquisa Fantasy e Crítica Social no romance Lugar Nenhum de Neil Gaiman foi produzida por mim, Augusto Linésio de Lima Melchior Tavares, e pela doutora Ana Lúcia Trevisan, com o apoio do CNPq, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Em suma, essa pesquisa busca realizar uma análise do romance Lugar Nenhum de Neil Gaiman a fim de compreender o contexto das figuras insólitas presentes na obra, examinando assim as relações que elas estabelecem entre si e com o espaço narrativo no qual se inserem, buscando constituir uma perspectiva de crítica social que se relacione com a sociedade contemporânea ao evidenciar os diálogos possíveis promovidos pelo gênero fantasia, além de examinar as estratégias narrativas e os efeitos de sentido presentes na obra, verificando os aspectos críticos e imanentes da fantasia de Umbral, com o intuito de compreender o papel desse tipo de literatura enquanto mediadora de considerações sobre a sociedade contemporânea, lançando luz sobre as estratégias utilizadas pelo autor ao focalizar o subgênero da fantasia de Umbral na obra e a elaboração do personagem protagonista Richard Mayhew. Neil Gaiman nasceu em 10 de novembro de 1960 em Hampshire, Reino Unido. Ele é um autor reconhecido de quadrinhos, poesia, romances de fantasia, ficção científica e de literatura infantil, sendo seu primeiro trabalho de relevância literária o romance Good Omens, chamado no Brasil de Belas Maldições e coescrito pelo autor Terry Pratchett. Entretanto, seu primeiro romance de fato foi Neverwhere, traduzido no Brasil como Lugar Nenhum, e acompanhando a série de mesmo nome, produzida pela BBC e roteirizada pelo próprio Gaiman. Em suas obras, os seus protagonistas são forçados ou até mesmo seduzidos a adentrar espaços desconhecidos, onde não somente a sua identidade, mas suas próprias vidas são ameaçadas. Para sobreviver, eles devem, portanto, mapear e até mesmo decodificar os mundos fantásticos no qual eles se encontram. E ao fazê-lo, eles têm que reavaliar, eles acabam por reavaliar o conhecimento que têm sobre si mesmos e do mundo real ao qual almejam retornar. Este é um movimento muito presente em obras como Coraline, Deuses Americanos, O Mistério da Estrela e, é claro, Lugar Nenhum. Em poucas palavras, Lugar Nenhum narra as experiências do protagonista Richard Mayhew após adentrar um mundo insólito existente abaixo da Londres contemporânea, que na obra é chamada de Londres de Cima. Mayhew emerge na chamada, portanto, Londres de Baixo, uma realidade paralela na qual reside tudo aquilo que fora descartado pela população da Londres de Cima ou que, por acidente, simplesmente caiu pelas brechas do mundo. Imerso nesse ambiente insólito, Richard passa por experiências que modificam sua forma de pensar, agir e ver a si mesmo, levando-o a reavaliar um mundo ao qual almeja retornar no decorrer da narrativa, aquele que de início era tomado como normal e seguro. O romance pode ser considerado uma obra de fantasia, pois, de acordo com Mendelssohn e Edward, a construção mais óbvia da fantasia na literatura e nas artes, de modo geral, é a presença do impossível e do inexplicável. Neste caso, por exemplo, a passagem do mundo contemporâneo, comum, da realidade normal, para uma realidade paralela, a Londres de Baixo. De acordo com Lucy Arnett, a fantasia estabelece mundos que genuinamente existem além do horizonte. O que caracteriza esses mundos existirem além do horizonte é a ultrapassagem de um aspecto comum da nossa realidade, como, por exemplo, a presença de moradores de rua, em uma perspectiva mais que extrapola a realidade como nós compreendemos, como ocorre no romance Lugar Nenhum, de uma maneira para que nós possamos entender melhor as condições em que vivemos, modificando a nossa perspectiva da nossa condição real. Neil Gaiman utiliza, aliás, a obra de Neil Gaiman se estabelece no subgênero da fantasia de Umbral, que, de acordo com Mendelssohn, é caracterizada por um personagem que abandona o seu espaço familiar, o seu espaço normalmente reconhecido, e passa por um portal rumo a um local desconhecido, uma realidade paralela, por exemplo. Neste subgênero, o leitor é posicionado como um acompanhante do protagonista, atado a ele e dependente dele para ter uma explicação e uma decodificação da realidade paralela na qual ele adentra. Um exemplo desta fantasia de Umbral é justamente O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, de C.S. Lewis. Entretanto, de uma forma diferente no romance de Neil Gaiman, a passagem para um mundo fantástico ela não é tão marcada por esses elementos insólitos. Você, por exemplo, tem um Richard que, acompanhando o aparente morador de rua, vai passar por uma porta comum que o sujeito abre, espera o Richard passar e a fecha,
E ali dentro eles só estão no escuro. Richard ouve um ruído, um cigarro é aceso, e eles seguem um caminho na semi-escuridão. Richard ainda não sabe que se trata de um mundo fantástico, mas no decorrer do romance ele observa essas características, a presença de seres que não poderiam existir no mundo comum, bem como uma organização e um espaço geográfico que não faz sentido, de fato. Um exemplo dessa decodificação que acontece no romance é este trecho de um pequeno diário mental que Richard constrói no decorrer de toda a obra. Nele, Richard diz para si mesmo: querido diário, na última sexta-feira eu tinha um emprego, uma noiva, uma casa e uma vida que fazia sentido, até que encontrei uma garota ferida e sangrando na calçada e tentei dar uma de bom samaritano. Agora não tenho noiva, nem casa, nem emprego, e estou perambulando por um lugar centenas de metros abaixo das ruas de Londres com uma expectativa de vida equivalente à de uma libélula suicida. Sobre Richard Mayhew, protagonista da obra, tomaremos os dizeres de Antônio Cândido, em seus estudos sobre o personagem, que afirma que cada traço adquire sentido em função de outro, de tal modo que a verossimilhança, o sentimento da realidade, depende sobre este aspecto da unificação do fragmentário pela organização do contexto. O contexto de Richard, no começo da obra, é de uma pessoa muito submissa às vontades alheias. Alguém que, por exemplo, apenas se encantou por Jéssica, sua esposa, que era linda, geralmente bem divertida e com certeza com um bom futuro garantido, enquanto ela viu em Richard apenas um enorme potencial. Como forma de guiá-lo, ela, portanto, dá livros que ensinam ele a se tornar uma pessoa mais bem-sucedida, dá roupas que o fariam, que se ele as vestisse, o fariam parecer alguém muito mais bem determinado, muito mais disciplinado e até mesmo de mais classe. Entretanto, o Richard sempre pretende utilizar essas roupas, ler esses livros, mas é apenas isso. Ele somente pretende. Ele não, de fato, busca e realiza essa pretensão. Outro traço que diferencia Richard da sua esposa e de outros personagens presentes na Londres de cima é o love and gaze, um conceito de Iris Murdoch apresentado em The Sovereignty of Good, que se refere ao abandono das obrigações com terceiros e o foco no cumprimento de seus deveres morais frente condições adversas. Por exemplo, quando a personagem Dor cai numa calçada, ferida e machucada, e Richard teve um calafrio, para na mesma hora, enquanto Jessica somente lhe dá um puxão e fala, pelo amor de Deus, vamos continuar nosso caminho. Richard, entretanto, ele salva a garota e se torna, a partir deste instante, invisível à sociedade da Londres de cima, denotando uma situação em que tudo que não é desejável ou moralmente aceito é logo rejeitado pela sociedade, tornando-se, assim, invisível. Adentrando a sociedade invisível, essa Londres de baixo, Richard encontra personagens que também estavam anteriormente na Londres de cima, mas por sua condição, pelos seus atos, vão parar às margens da sociedade. Por exemplo, a jovem Anesthesia, que ele conhece, uma garota que foi morar com sua tia após a assistência social levar embora suas irmãs e sua mãe, e cuja tia morava com um sujeito que batia nela e também abusava dela. No fim das contas, ela foge sem conseguir resolver nenhum problema na sua própria casa. Vai parar nas ruas e, por fim, na Londres de baixo. A bondade inerente ao protagonista Richard Mayhew, que o leva a realizar atos de abnegação extrema como os narrados no início da obra, ao Salvador, bem como o contato com a jovem Anesthesia, geram reflexões sobre os atos de bondade e sacrifício, que levam ao seu estabelecimento enquanto alguém ciente da importância e da consequência de seus atos, bem como disposto a ajudar as pessoas que encontra pelo caminho, subvertendo as noções pré-determinadas que representam a nossa realidade na obra, a saber, a invisibilidade dos habitantes da Londres de baixo. Como forma de compreender a maneira como o personagem se insere nessa nova realidade e como o espaço dessa nova realidade conversa com a metáfora que o autor constrói no decorrer do romance, tomaremos como obra analítica do espaço da narrativa um estudo de Gaston Bachelard. De acordo com Bachelard, a imagem torna-se um ser novo da nossa linguagem, expressa-se tornando-nos aquilo que ela expressa. Em outras palavras, ela é, ao mesmo tempo, um devir de expressão e um devir do nosso ser. Neste caso, aqui, a expressão cria o ser. A partir disso, Bachelard estabelece a topoanálise, que seria, então, o estudo psicológico sistemático dos locais de nossa vida íntima.
Passando por uma outra perspectiva, apenas para pontuar, Irina Rata, em seu artigo, afirma que, na maior parte das vezes, numa fantasia urbana, como é o caso de Lugar Nenhum, por se estabelecer uma narrativa de fantasia em um ambiente urbano, no caso, a Londres contemporânea, você tem geralmente um estabelecimento de eventos sobrenaturais como um veículo para comentários ou críticas sociais, dirigir aspectos negativos da urbanização no geral. Dessa maneira, nós levaremos em conta o espaço narrativo da Londres de cima em comparação com a Londres de baixo para análise dessa crítica social. No caso da Londres de cima, vemos uma cidade em que o muito antigo e o novo conhecido dividiam o mesmo espaço em uma convivência não desconfortável, mas sem respeito mútuo. Entretanto, é um local muito bonito. É um local barulhento, é sujo, vivaz e problemático. Mas é também um local razoável, por assim dizer. É algo gigantesco, contraditório, mas é razoável. Há um preço a se pagar por um bom lugar, e um preço que todos os bons lugares têm que pagar. E este preço nada mais é do que essa questão, essa crítica social, esse problema das pessoas marginalizadas e ignoradas. Apesar disso, ainda assim é muito belo. É um local, como mostra esse trecho, em que as luzes dos postes, dos edifícios e das pontes pareciam estrelas terrenas que brilhavam duplamente, refletidas junto com a cidade na água do Tamisa. Em um pensamento do próprio Richard, ele afirma que esta visão da Londres é uma visão de uma terra encantada. Ele qualifica a Londres contemporânea como uma terra encantada, muito bela, muito iluminada. Ao passo que a Londres de baixo, como é apresentada no decorrer do romance, ela é esquecida e abandonada, ela é suja e ignorada. Neste trecho, em que dois personagens se encontram, por exemplo, no porão de um hospital vitoriano fechado há 10 anos por conta de cortes no orçamento do Ministério da Saúde. Continuando a leitura do trecho, disse que a empresa de desenvolvimento imobiliário anunciara a intenção de transformar o edifício em um condomínio de luxo incomparável, mas desapareceu logo que o hospital fechou as portas. Portanto, o prédio permanecia ali, ano após ano, vazio, sem vida, indesejado. As janelas com tapumes e as portas com cadeados. Por meio da apresentação de situações em que o protagonista vivencia as condições daqueles à margem da sociedade, em contraste com suas experiências originais na Londres de cima, juntamente com a apresentação de elementos sociais marcados nos espaços interligados por portais em que se estabelecem as relações entre as personagens das diferentes Londres, a narrativa de Gaiman subverte, por meio da fantasia de umbral, os aspectos que dialogam com a nossa realidade a fim de promover uma reflexão no público leitor ao posicioná-lo diante de um mundo insólito, conectado à realidade comum. Dessa forma, os espaços apresentam as condições em que nós vivemos idealmente, num ambiente urbano ideal, e um ambiente urbano ignorado, esquecido, para onde vão aqueles que, por de alguma forma, romperem com aquilo que temos como moralmente aceito, moralmente e eticamente comum, normal, são lançados numa condição de invisibilidade social, que na obra, metaforicamente, é apresentada como uma invisibilidade literal. Essas são as referências utilizadas em nossa pesquisa, e nós agradecemos profundamente à Universidade Presbiteriana Mackenzie, ao projeto de Macpesquisa e ao apoio do CNPq na realização deste trabalho. Muito obrigado.